Continuando com a nossa parte de pronome, tá? A gente vai dar uma atenção maior para o pronome demonstrativo, ok? Então, o que a gente vai indicar, o que a gente vai estudar nesse pronome? Como o nome mesmo já diz, ele demonstra alguma coisa, né? Demonstrative pronoun. Indicate, show something or someone. Então, ele indica, ele mostra algo ou alguém. Tudo bem? Bom, em que situação a gente vai também utilizar esse demonstrative pronoun? Introduction, quando eu apresento alguém numa situação. Ah, esse aqui é fulano, essa aqui é fulana. So, this is my boyfriend, Zach. Esse é o meu namorado, Zach. Então, introduction, apresentação. Ou então, numa conversa ou numa conversa pelo telefone ou presencial, tanto faz. Poxa, estou no telefone. É você, fulano? Is that you? Is that you, Sean? É você? Ou então, tô vendo a pessoa depois de muito tempo. É você mesmo? Então, você tem dificuldade para reconhecer a pessoa. Então, o that vai estar presente. Então, eu tenho dois tipos de demonstrative pronouns, ok? This and that. E eles vão denotar singularidade. Luana, eu vou poder usá-los no plural? Vai sim. Então, como é que vai ficar? This eu vou utilizar quando eu estiver me referindo a algo ou alguém próximo, ok? E no singular. So, this is my pencil, this is my pen. Algo está próximo de mim, bem próximo, e no singular. That, quando estiver distante, fora do alcance do meu braço, ok? E também no singular. Como é que eu vou utilizar isso na forma plural? Plural de this vai ser these. Então, o que vai ser pluralizado? O meu substantivo, ok? These are my books. Então, estão ao alcance dos meus braços, estão perto de mim, próximos a mim. These are my books. Então, eu vou usar o these, ok? Estão fora do meu alcance. Eu não consigo alcançar, somente apontar. Eu já vou ter que utilizar o those. O que é isso? É o demonstrative pronoun that, só que no plural, tudo bem? Those are my friends. Você aponta, você não está ao alcance do seu braço. Então, você já está apontando, demonstrando. Só que é o seguinte, quando a gente estuda os demonstrative pronouns, a gente tem uma tendência a levar também para o português, né? Isso, aquilo. Então, a gente tem a tendência de falar assim, ó, this é isso, that é aquilo. Porém, nem sempre, tá? Então, fica comigo. Qual é a atenção que a gente tem que ter aqui? A gente, quando fala em português, o que é isso? E a gente, quando aprende o inglês, tem a tendência a traduzir o isso apenas como this. Então, cuidado, porque o this vai ser usado muito mais para coisas quando a gente estiver muito próxima a elas. E essas expressões, o que é isso? O que você está falando assim? O que é aquilo? A gente vai usar muito mais o that. O that vai ser usado com muito mais frequência do que o this. Tudo bem? Então, lembrando, o this só vai ser utilizado para coisas extremamente próximas a nós. Tá? Então, a gente vai usar em questão de proximidade. De resto, vamos dar preferência ao pronome that, especialmente para expressões. What's that? O que é isso ou o que é aquilo? Tanto faz, ok? That's it. Para mim já chega. Opa, that's it. É uma expressão. Então, that's it. Don't forget that. Não esqueça isso ou não esqueça aquilo. Tanto faz, mas você vai dar preferência a quê? Ao that. Beleza? No próximo bloco, a gente vai ver mais uma partezinha de pronome. Fica ligado. E voltamos com mais uma partezinha de pronome. Bom, interrogative pronouns. Bom, esses caras você já deve ter visto em todos os lugares, até porque são os que a gente aprende primeiro quando a gente fala em inglês, né? What's your name? Where do you live? Where are you from? Então, não é estranho para você, mas hoje
a gente vai detalhar para você quando usar, como usar, em que situação a gente vai utilizá-los, tudo bem? Vamos lá. Como a gente vê, interrogative, a gente vai tê-los em uma frase interrogativa, em uma pergunta. Então, você também pode identificá-los como WH questions, tá? Luana, como WH, se aqui embaixo também tem o how? Vamos deixar o how para depois, que ele vai ter um bloco só para ele. Então, vamos dar uma atençãozinha ao restante. Bom, se você reparou aqui, você viu que eu coloquei who, whom, what, which, whose, where, when, why e o famigerado how. Então, vamos lá. O who eu coloquei que a gente vai utilizar quando a gente estiver usando para pessoas, para saber sobre pessoas. Porém, se eu quiser saber sobre pessoas, especificamente o sujeito da minha oração, tá? Por quê? Aqui você viu que eu coloquei que eu vou usar o who e o whom, ambos para pessoas. Porém, a diferença entre eles é, um vai me dar o sujeito da frase e o outro vai me dar o objeto da minha frase. Mas ambos eu vou utilizar quando eu estiver me referindo a pessoas. Ah, quem estava ali? Então, quem estava ali eu quero saber o sujeito da minha frase. Então, eu vou usar o who, ok? Então, quando eu quiser saber o sujeito da minha frase, é o who. Se eu quiser saber o objeto da minha frase, o whom. E essa é a diferença entre eles. Mas ambos vamos utilizar para saber sobre pessoas, ok? What? General questions. Então, vamos lá. Aqui, só para não esquecermos. Ok. General questions. Perguntas em geral. Então, o que? Qual? Tá? Ou quais? Então, assim, se eu falo para você qual o seu nome, qual a sua cor favorita, né? Which. Eu vou usar o which com o interrogative pronoun se eu quiser limitar as suas opções. Se eu falo para você assim, ó, what's your favorite car? Aí você me fala assim, você tem opção de Lamborghini, você tem opção de Ferrari, você tem opção de várias, né? Mas se eu viro para você e falo assim, which is your favorite car? A New Beetle, que é o Fusquinha, or a Lamborghini? Você só tem esses dois para escolher. Então, de todos os carros no universo, eu tô te dando duas opções. Eu tô limitando a sua opção. Então, quando eu limito a sua opção, eu tenho que te dar o which. Se eu quiser que você tenha amplas opções, eu tenho que te dar o what. Tudo bem? Então, qual, vou botar aqui qual ou quais, porém, lembre-se, opções limitadas. Beleza? Whose. Toda vez que eu estiver falando de whose, eu estou trabalhando com posse, possession, ok? Então, assim, whose car is that? De quem é aquele carro? Então, whose, de quem? De quem é? Whose car is that? Ok? Where, eu vou trabalhar com location. Location, localização. Onde? When, eu vou trabalhar com data ou tempo. Então, quando? Why, reason. É o motivo, é a razão, é o porquê, tá? Mas olha só, esse why vai ser o nosso porquê de pergunta. Porque a gente tem um porquê diferenciado no inglês para resposta, e vai ser o because. Então, para porquê de pergunta, why. E, finally, a gente tem o how, que ele trabalha com manner, que é forma, maneira. E aí, a gente tem como. E aí, vamos dar uma olhadinha como é que ficariam todos esses pronomes em frases, em exemplos. Vem comigo. Who has the answers?
Você viu que o meu verbo já está flexionado em terceira pessoa, porque eu tenho o pronome who, e ele vai estar sempre com o verbo flexionado em terceira pessoa, tá? E aqui eu quero saber o sujeito. Quem tem as respostas? João, Maria, quem tem as respostas? Ok? Aqui eu quero o meu sujeito. Whom is she talking to? Aqui eu já tenho o sujeito, que é she. Quem eu quero da frase? Eu quero o objeto. Com quem ela está falando? Sou curiosa, quero saber quem é. Me fala com quem ela está falando. Então, ali, com essa frase, você já tem o sujeito. Você quer descobrir quem? O objeto da frase, que é uma outra pessoa. Então, ó, whom is she talking to? Beleza? What is your favorite color? Então, what é qual? Você tem um arco-íris inteiro para você escolher. Eu não estou te limitando. Você pode escolher qualquer cor. Porém, logo embaixo, which do you prefer? Black or blue? Você já não tem mais o arco-íris todo. Você só pode escolher entre preto e azul. Uma das duas. Fora isso, você não vai poder escolher. Tudo bem? Which limited options? Whose car is this? De quem esse carro está na minha garagem? Quem nunca, né? Quem nunca teve um carro parado na garagem, né, gente? É absurdo. Where? Onde? Então, where do you live? Onde você mora? Madureira? Tijuca? Where do you live? When? Que eu estou trabalhando com quando? When is your birthday? Quando é seu aniversário? Ó, 19 de outubro, tô aceitando presente, tá, gente? Why? Why are you sad? Por quê? Por que você tá triste? Ah, não fica assim. Fórmula D tá aqui, não precisa mais ficar triste. Libera essa alegria pra gente. E o how, que é o nosso como. How are you? Como você tá? Show? Então, ó, daqui a pouquinho, vou só deixar você tirar um print. Rapidinho, já volto. Bom, mas fica aí rapidinho que a gente vai falar do how e você tem que saber que o how tem muitas qualidades. Já volto. Voltei. Bom, então vamos lá. How, como a gente viu naquela hora, ele vem de como, beleza? Só que ele tem uns compoundzinhos, uns compostozinhos. E aí, juntamente com essas outras palavras, eles vão significar outras coisas. Então, quando eles estiverem juntos, vão ter outros significados. Quais são eles? Então, se eu pergunto, how deep? Então, quero saber o quê? A profundidade. Todo mundo já conhece, né? How deep is your love? Quão profundo é o seu amor? How deep is that lake? Qual é a profundidade desse lago? Então, eu quero saber quão profundo é esse lago. Então, toda vez que eu tiver o how com deep, eu tenho a profundidade que é o meu foco. Tudo bem? How far? How far eu vou utilizar para falar de distâncias. How far can you go? How far is your house from your work? Qual é a distância da sua casa para o seu trabalho? How far is your home from your school? Qual a distância da sua casa para a sua escola? Então, toda vez que eu trabalhar com a combinação how e o far, eu estou trabalhando com distância, ok? How far is the Earth from the Moon? Você sabe? Deixa aí nos comentários que a gente quer saber se você sabe. How high? Bom, high tem a ver com altura. E aí, geralmente, a gente vai usar para coisas. Luana, eu já vi high para pessoas. Sim, realmente. Num cenário mais informal, a gente pode sim usar high para pessoas. Mas vamos dar aqui uma focada para o cenário mais formal. Então, high eu vou dar preferência para coisas, ok? How high is that mountain? Quero saber a altura daquela montanha. How high is Mount Everest? Então, qual é a altura da montanha Everest? Qual é a altura dela, ok? Então, how high, altura, preferencialmente para coisas. Beleza? How long, cuidado com ele, que ele pode significar
comprimento e também duração, tá? How long did you take to get home? Quanto tempo você levou para chegar em casa? 45 minutes, 10 minutes, 1 hour. Quanto tempo você levou para chegar em casa? Então aí, esse how long tem a ver com o quê? Duração, né? How long is your hair? Aí eu já não tenho como dizer que é duração, né? Já tô trabalhando com comprimento. Aí você dá uma olhadinha, shoulder length, ele é no ombro. Qual é o comprimento do seu cabelo? Pegou? Beleza. How often? Toda vez que eu tiver essa combinação de how com often, eu tô trabalhando com frequência. Então assim, how often do you study English? Com que frequência você estuda inglês? Deixa também nos comentários que isso é importante pra gente saber, viu? Com que frequência você estuda para o seu concurso? Ah, Luana, eu estudo 1 hora por dia em inglês, eu estudo 5 horas para o meu concurso, todos os dias. How often? Com que frequência? How often do you play sports? Tá? Levantamento de garfo não é esporte, então, por favor, fique atento. How tall? Tall também tem a ver com altura. Porém, lembra que aqui a gente priorizou coisas? Aqui nós vamos priorizar pessoas. Então, how tall? Altura para pessoas. How tall are you? Bom, eu tenho 1,65. E você? How tall are you? Qual é a sua altura? Tudo bem? How old? Geralmente, essa combinação, eu quero saber a sua idade. Eu vou fazer 17. Tô bem plena, tá, gente? Por favor, não comenta isso, não. Então, how old é idade, tá? How old is your brother? How old is your sister? Toda vez que eu tiver essa combinação, tem a ver com idade. Deixei 2 pra gente fazer juntinho agora, que são importantes. How many and how much. Tudo bem? Quando eu tiver esses 2 caras, eu vou usar para falar sobre quantidade. How many, eu vou falar sobre quantidade com substantivos contáveis e how much, sobre quantidade com substantivos incontáveis. Então, vamos lá. O que é um substantivo contável? Pra gente é fácil. O que a gente consegue contar, né? Conseguimos contar pessoas, conseguimos contar objetos, né? Tudo que conseguimos contar a gente chama de contável. Exemplo. How many books do you have? Mesmo que você tenha uma biblioteca imensa, existe a possibilidade de você contar quantos livros você tem, correto? Agora, areia. Gente, é possível sim contar quantos grãos de areia, mas imagina a possibilidade da gente ficar contando grão por grão. Então, a gente diz que a areia é incontável. Açúcar. Vai ficar contando o grão de açúcar. Então, a gente diz que açúcar é incontável. Então, como é que ficaria? Aí eu usaria o how much, que também trabalha com quantidade, porém incontável. Quanto de açúcar você gosta no seu café? Porque o açúcar é incontável. Então, vamos lá mais uma vez. How many? Contável. How much?
incontável. Beleza? Então vamos lá, mais um exemplozinho. Se eu tenho amigos, muitos amigos, how many friends do you have? Então, meus amigos, eu sei a quantidade de amigos que eu tenho. How many friends do you have? Ok? Agora, por exemplo, tempo. Você não conta tempo. How much time do you have? O tempo a gente não conta. Ele é considerado incontável. Ok? Dinheiro, a gente conta. Conta, Luana. Não contamos dinheiro. A gente conta a moeda. Você conta dólar. Ai, adoro contar dólar. Adoro. Você conta real. Você conta peso. Mas a gente não conta o dinheiro. Quantos dinheiros você tem? Não. A gente conta a moeda. Então, how much money do you have? Ok? Então, dinheiro é considerado incontável. Tá? How many dollars do you have? How many reais do you have? But how much money do you have? Ok? Bom, no próximo bloco, mais um pouquinho de pronome. Fecha com a gente. Bom, continuando o nosso pronoun. Gente, por que é importante a gente estar frisando nos nossos pronouns? Pronoun é uma matéria que cai em vários concursos, então a gente sempre tem que dar uma atenção especial aos pronomes. Então, agora a gente vai focar um pouquinho em indefinite pronoun, que são os pronomes indefinidos. E aí a gente sabe que os pronomes indefinidos, como o nome mesmo diz, é quando a gente não tem identificação específica. Geralmente a gente vai utilizar quando a gente quer falar de pessoas, lugares, coisas e às vezes até maneiras ou formas, porque eu estou falando aqui especificamente desses 4 com seus compounds, ok? Então, a gente vai focar aqui nesses 4, e são o some, o any, o no e o every. Então, vem comigo. Some, any, no, every, e a gente vai começar com o some. Luana, eu tô vendo aí que tem o body e o one, e você colocou aí pessoas. Sim, se eu tô falando de somebody ou someone, eu tô falando geralmente de pessoas. Mas qual é a diferença? Em significado, nenhuma, mas somebody geralmente é mais informal. Então é só no grau de informalidade mesmo, tá ok? Thing, eu vou usar quando eu estiver me referindo a coisas, a objetos. Where, se eu estiver me referindo a locais. E how, dependendo da situação, eu vou estar falando de maneira, de forma, ok? Beleza, a gente vai começar com o some. E qual é a utilidade do some? Como a gente utiliza o some? Geralmente em frases afirmativas. Luana, por que você está falando geralmente? Porque tem exceção. Ah, meu pai do céu, vai começar. Tem exceção. Mas a gente dá uma prioridade para o some em frases afirmativas. Então, vamos devagar que eu coloquei alguns exemplos maneiros para você. Vem cá. Some people are very lucky. Então, qual é o significado de some em português? Algum, alguma. Mas cuidado com isso na hora de traduzir, tá? Porque alguns dos nossos pronomes também podem significar algum. Então, na tradução, você pode talvez se confundir. Então, cuidado com a tradução. Pensa só no seguinte, o some, geralmente, eu vou usar em frases afirmativas. E depois você pensa na tradução, tá ok? Então, vamos lá. Some people are very lucky. Algumas pessoas são sortudas, ok? Você é um sortudo porque você está aqui com a gente. She saw something amazing. Você sabe que something é alguma coisa. Por quê? Thing, eu já sei que são coisas. É para isso que eu vou usar. Então, ela viu algo maravilhoso. Ela viu algo esplendoroso. I met somebody. I met somebody. Body, eu já sei que é sinônimo aqui do one. E eu vou usar para quê? Para pessoas. Então, I met, que é o passado do verbo to meet, eu
conheci uma pessoa. Será que é alguém especial? Eu conheci uma pessoa. Let's go somewhere to have fun. Então, o some aqui novamente, mas agora ele está acompanhado do where. E a gente viu que o where é específico para lugares. Então, vamos para algum lugar para nos divertir. Vamos lá? He's going to make it somehow. Make it vai ser uma expressão que significa conseguir. I'm gonna make it. I'm going to make it. Significa que eu vou conseguir. E você vai conseguir estudando aqui na Fábrica D. He's going to make it. Ele vai conseguir. Somehow. How não é forma, não é maneira. Então, ele vai conseguir somehow, de alguma forma, de alguma maneira. Ok? Vamos falar um pouquinho das exceções? Eu coloquei aqui para você alguns exemplos, mas eu vou explicar para você quais são as exceções, em que situações a gente vai usar o some fora de frases afirmativas. 3 situaçõezinhas, tá? Se eu estiver oferecendo alguma coisa, se eu estiver pedindo alguma coisa, ou se eu estiver perguntando algo que eu já tenho a informação prévia, que eu já sei praticamente a resposta, mas eu já tô perguntando já sabendo a resposta, sabe? Só tô querendo confirmar. Então, assim, olha o primeiro exemplo que eu coloquei para você. Are you looking for somebody? Você vê uma pessoa andando num local, olhando para um lado, olhando para o outro. Então, a pessoa está procurando alguém. Você está vendo isso na linguagem corporal da pessoa, correto? Então, você chega na pessoa e pergunta, você está procurando alguém? Porque pela linguagem corporal dela, ela está procurando, está em busca de algo ou de alguém. Então, ali eu já sei que ela está em busca de alguma coisa ou de alguém. Então, a minha resposta, a minha pergunta, na verdade, já tem uma resposta pré-definida na minha cabeça. Então, eu vou usar o some nesse sentido. Eu perguntei, porém, eu já sei, mais ou menos, a resposta dessa pessoa. Ok? Are you looking for somebody? Você está procurando alguém? No segundo exemplo, que é a segunda situação da minha exceção. Se eu estiver oferecendo alguma coisa, poxa, você gostaria de um café? Você gostaria de sair para lanchar? Você gostaria de um pedaço de pizza? Opa! Então, would you like something to eat? Você gostaria de algo para comer? Então, estou te oferecendo algo. Nesse caso, vou usar o some numa pergunta. E no terceiro caso, se eu estiver pedindo um request, se eu estiver te pedindo ou, perguntando algo que eu espero que a resposta seja afirmativa para mim, então aqui no caso, eu tô te pedindo algo. Can I ask you something? Pô, posso te pedir algo? Geralmente é um favor, né? Can I ask you something? Poxa, posso te pedir algo? Esse algo pode ser um favor. Tudo bem? Então, vamos repetir as 3 situações. Se eu já estiver sabendo, mais ou menos, qual é a resposta, se eu estiver oferecendo alguma coisa ou se eu estiver pedindo alguma coisa. Nesses 3 casos, eu vou poder usar o some numa frase interrogativa. Beleza? Vou ali para o cantinho para você tirar um print. No próximo bloco, fica comigo que a gente vai dar uma olhadinha no any. Já volto já. Bom, chegamos ao número 3 dos nossos 4 pronomes, que a gente mencionou. E esse é o no. Quando é que a gente vai usar esse cara? Luana, eu tô vendo no quadro que você escreveu affirmative sentence. É isso mesmo. Affirmative sentence, but with a negative idea. Ih, agora que deu ruim. Frase afirmativa com ideia negativa? Vou te explicar, calma aí. A frase, ela vai ser afirmativa porque ela não tem nenhum tempo verbal que ela vá me dizer que ele está negativo. Então é o seguinte, a minha frase em si está sim na afirmativa, porque
não tenho nenhum auxiliar me dizendo que a frase é negativa. Porém, a ideia que a frase vai me dar é sim de negatividade. Exemplo, se eu falo para você assim, ó, I have no idea. Significa que eu não sei, não tenho ideia e não sei o que está acontecendo. Então, se I have no idea é uma frase afirmativa, mas qual é o meu contexto? Eu não tenho ideia. O meu contexto é sim de negatividade e é assim que o no vai funcionar, tá? Numa frase afirmativa, porém com uma ideia negativa, tá? Então vamos aos exemplos. I have no money. Luana, tem diferença desse exemplo para o exemplo anterior? I don't have any money. A única diferença que a gente vai ver é a seguinte. Quando eu falo I don't have, o que acontece? O don't diz para mim que a minha frase está negativa. Consequentemente, sou obrigada a usar o N, correto? Então aqui eu não tenho nenhum verbo e nenhum auxiliar dizendo que a minha frase está na negativa. I have no money. Os dois significam que eu não tenho dinheiro. Só que um está dizendo que a minha frase está negativa e o outro está dizendo que a minha ideia está na negativa, que é essa frase, I have no money. Ok? She has no idea. Lembrando que eu coloquei o has aqui, que é she, terceira pessoa, o verbo to have vai flexionar. She has no idea, ela não tem ideia. Mais uma vez, frase afirmativa, ideia negativa. We have nothing to do. Nothing, lembra do thing, que significa coisa. E aqui a gente vai ter nada. Então, o que a gente tem para fazer? Nada. Não temos nada para fazer. He told no one about us. No one significa ninguém. Luana, aqui tá one. Poderia ser body? Nobody, sem problema nenhum. Só que você não pode esquecer. No one não pode ser junto. Só pode ser separado. O nobody pode ser juntinho, sem problema nenhum, tá? Só que eu pedi atenção aqui no meu quadro para você. No one vai ser diferente de none, tá? None é um pronome que significa nenhum. E eu acabei de falar que ele não contou a ninguém, ou seja, no one significa ninguém e none vai significar nenhum. Então, quando houver essa junção aqui, o none vai significar nenhum. Então, cuidado para não haver essa confusão, tá? No one, que é separado, significa ninguém, e o none vai significar nenhum, ok? Então, coloquei um exemplo aqui para você. None of my friends came to the party. Olha que triste, gente. Convidei todo mundo, mas nenhum dos meus amigos veio à festa. None of. Geralmente, o none vai estar juntinho de uma preposição para dar essa moral aqui, porque eu não posso usar o none sem nada. None my friends. Eu preciso da preposição para ter essa conexão, ok? None of my friends came to the party. Nenhum dos meus amigos veio para a festa. Puxa vida, que horror. I tried on a lot of clothes. Eu experimentei várias roupas. But I liked none. Então, eu experimentei várias roupas, mas gostei de quantas? Nenhuma. Lembrando que o none, mais uma vez, significa nenhuma. Atenção máxima com isso, ok? Vou ali para você dar um print rapidinho. Próximo bloco para fechar, vamos de every. Fica comigo. Bom, e para fechar nossa parte de indefinite pronouns, vamos fechar com every. Como é que a gente vai fechar? Every a gente vai usar em affirmative or negative sentences, meaning total. O que eu quis dizer? A gente vai usar em frases afirmativas e frases negativas, caso signifique total, ok? Ou tudo, ok? Então, eu coloquei aqui os exemplos para vocês. Everything
lembra do significado de thing? Então, tudo. Everything happens for a reason. Então, tudo acontece por uma razão, por um motivo. Então, aqui a gente tem uma frase afirmativa e o every com o thing fazendo a nossa frase afirmativa aqui. Everybody wants to rule the world. Isso é até uma música, não sei se vocês vão lembrar. Então, everybody, você sabe que body, eu tô falando de pessoas, então todo mundo quer comandar o mundo. Imagina, esse trabalho eu ia querer. Acho que não, né? Muito trabalho. Então, vamos lá. Where. Para que eu uso where? Where eu vou usar se eu quiser falar de lugares. E o every, todo. Todo lugar. Todo lugar que eu vou, eu te vejo. Chega no mozão e manda essa. Imagina, olha só. Everywhere I go, I see you. Olha que coisa mais linda. Então, every, dizendo todo, e where, de local. Então, everywhere I go, I see you. Todo lugar que eu vou, eu te vejo. Eu posso utilizar também, só que com o not na frente, trazendo a negatividade para minha frase. Então, fazendo com que minha frase seja negativa. Not everything is like we want it to be. Então, nem tudo, correto? É como a gente gostaria que seja ou que fosse, ok? Dependendo da tradução livre. Então, o not traz e faz com que a nossa frase seja negativa. Not everyone, lembrando que o one ou o body também significam pessoas, então nem todo mundo, not everyone, is worthy of your trust. Worthy, você lembra dessa palavra porque a gente vê muito no martelo do Thor, né? Nem todo mundo é digno da sua confiança. Not everyone is worthy of your trust. Então, mais uma vez, a gente vendo aqui o not, fazendo que a nossa frase seja negativa. Bom, pessoal, esses foram os indefinite pronouns. Espero que tenha dado uma clarificada aí na cabeça de vocês. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que a gente está aí para ajudar, ok? Fica ligado nos nossos vídeos e até a próxima!